Sí, sí, sí. En Brasil no se considera saludable. Se considera saudável. Se Saludable, sí. considera saludable. Sí, sí. Pero no se... No es una realidad. Costumbre. No es No es costumbre. costumbre. Por la... Há 2 meses atrás eu gravei este vídeo aqui falando sobre curso de espanhol na Espanha, sendo uma pessoa tímida. Eu fiz um rascunho aqui que vão guiar esse vídeo, vão me guiar nesse vídeo para ser mais objetivo possível e falar da minha experiência e o que eu vou fazer, o que eu decidi fazer nesse ano de 2026, morando aqui na Espanha há 4 meses. Meu nome é Isabelle Andrade e se você está pensando em estudar espanhol, fica aqui que eu vou compartilhar a minha experiência e talvez ela pode te ajudar, principalmente se você for uma pessoa tímida. Vale ressaltar que eu cheguei aqui na Espanha no início de agosto com quase 0 de espanhol. Eu não tive tempo para me dedicar a estudar esse idioma. Foram uns 3 a 4 meses de preparação para me mudar do Brasil para a Espanha. E eu estava administrando outras coisas para conseguir fazer essa mudança de país de maneira mais assertiva possível. Então, eu não tinha cabeça para estudar espanhol. Outro ponto muito importante é que eu sou uma pessoa demasiadamente tímida. Então, entre tantos prejuízos que a timidez nos proporciona, uma delas é perder oportunidades. Às vezes a gente deixa de conquistar algumas vagas pelo fato de sermos tímidos, pelo fato de não sabermos nos vender, mesmo tendo a consciência que a gente domina, que a gente tem uma facilidade, uma mente voltada para a resolução de problema. Se você não consegue demonstrar isso de maneira mais assertiva, você deixa escapar oportunidades. Então, ser tímida foi o meu maior bloqueio ao aprender outro idioma, estando fora do Brasil. Qual foi a minha primeira escolha? Eu comecei fazendo o curso online aqui na Espanha. Detalhe, espanhol online com professor brasileiro, ele ajuda ou ele acaba limitando o desenvolvimento? Vale ressaltar que, gente, eu comecei com professor online, professor brasileiro, por quê? Porque eu precisava começar. Eu pesquisei pouquíssimo, porque eu coloquei na minha mente que se eu fosse ser muito criteriosa, eu ia acabar não escolhendo e não começar. Ia sempre procrastinar, porque eu não achei o professor ideal, o professor perfeito. Então, eu tomei essa decisão de iniciar com um professor brasileiro. O principal nesse momento era sair da zona de conforto, era encarar para mim conquistar um objetivo. O fato do professor falar português, ele ajuda ou atrapalha, baseado na minha experiência? Para responder essa pergunta, vamos pensar o seguinte. O que você sente quando você fala e o professor não entende? No caso, seria um professor estrangeiro que não fala português. Você está ali na dinâmica da aula e você fala e o professor não entende. O que é que você sente, né? Lembrando que esses comentários são referentes à minha experiência sendo uma pessoa tímida. Você fica tranquila quando o professor não está compreendendo ou você gera em você um bloqueio no seu processo de aprendizagem? Você fica envergonhada ou você tem um jogo de cintura para lidar com essa situação? Se você ficar envergonhada, se você sentir esse bloqueio, talvez seja melhor iniciar com um professor que entenda o seu idioma, para que você tenha um processo de aprendizado mais simples, que você consiga absorver o máximo. Agora, se você não tem dificuldade, você fica tranquila, se o professor está falando, o professor não está entendendo, ou vice-versa, então para você não é um problema. Então você pode sim escolher um professor nativo, né? Tem mais a agregar do que você ficar com um professor que fala português, mas você não precisa dessa segurança, entende? Eu me senti mais segura para errar estando ali com um professor brasileiro dando aula de espanhol. A aula era online e individual. Gente, quando você ensina algo, quando você é professor, monitor, você está repassando o conhecimento, uma coisa que eu aprendi é que você deve fazer uma leitura do aluno.
Como assim? Você pega a sua didática e você adapta para a necessidade do aluno. Você olha como ele se expressa, quais são as necessidades dele, e você vai moldando para entregar da melhor forma aquele conhecimento para o aluno. Se você atropela isso, se você não se importa, se você não tem tato, se você não tem sensibilidade para fazer essa leitura, talvez o aluno tímido, ele simplesmente resolva seguir outro caminho, né? Então, eu não me senti mais confortável para errar, né? Eu não deu match, entendeu? Não deu match, a verdade é essa. E aí eu fiz um teste de 1 mês e decidi continuar com outras opções que me pareciam mais confortáveis e mais instigadoras. Esse formato funciona para quem é tímido? Formato online? Sim, é uma ótima opção para quem é tímido, na minha opinião. Porque você não vai ter aquele contato físico, vai ser um contato virtual. E aí, talvez o teu cérebro processe de maneira com mais tranquilidade. Porque eu não dei continuidade. Só fiquei 1 mês de experiência com esse professor virtual. Por quê? Porque eu não deu match. Essa é a verdade, não deu match. Eu não senti que o professor ele fez essa leitura, ele entendeu a minha dificuldade. E outro detalhe, gente, esse detalhe aqui é muito importante. O espanhol, ele é falado na Espanha, no México, República Dominicana e outros países. E cada país desse tem a sua forma de falar, que é baseada nas vivências, na cultura, na história do momento. Então, no meu caso, eu estou na Espanha. É de suma importância que eu entenda a cultura, as palavras mais faladas. Aqui na Espanha, a pronúncia, algumas palavras, a depender do país que fala espanhol, palavras muito usadas, têm pronúncias fonéticas, né, sons diferentes. E isso, para quem está meio atônito, quer entender, talvez um professor que aprendeu o espanhol de outro país, ele não te ajude nesse sentido, que foi o meu caso. Eu sentia que o professor, ele tinha, no caso, estudado na República Dominicana, então o espanhol dele era da República Dominicana, entendeu? E para quem está iniciando, para mim, o importante era eu entender o espanhol da Espanha, entendeu? Português brasileiro e português de Portugal é diferente, entendeu? Não é que você não vai conseguir se comunicar, mas vai ter muita coisa diferente, muita coisa diferente. E então, um critério que você pode de repente colocar aí é: vou para país tal que fala espanhol. Esse professor aprendeu espanhol aonde? Em que instituição? Né? Qual é a experiência dele? Né? Se você não tem isso definido, você escolhe ali pelo país, pela cultura que você mais simpatiza, porque isso pode te ajudar no teu processo de aprendizagem do idioma. Aqui eu tive a consciência de que, mais uma vez, eu ia esbarrar na timidez. Então, eu comecei a buscar curso presencial. Na verdade, o meu maior objetivo era conseguir a vaga na escola pública. E aí eu até fiz a inscrição, mas fiquei na lista de espera. Paralelo a isso, eu já queria fazer alguma coisa, eu não queria ficar só em casa. Então, eu comecei a buscar curso pago de espanhol que fosse presencial. E aí uma amiga minha conseguiu um local e eu fui lá, fiz minha inscrição e iniciei essa segunda opção, que foi o presencial pago. E o investimento, né? Vale a pena? Na minha vivência, sim, vale a pena. É caro? Sim, é caro. Era 2 vezes na semana, tinha um valor de 120 euros, entendeu? Era 3 horas por semana de curso. E eu queria enfrentar essa timidez, eu queria chegar em algum canto e poder falar e resolver a minha questão, entendeu? Sozinha, sem ter ali uma pessoa fazendo esse meio de campo. Então, para mim, valeu muito a pena ir para o curso pago. Como foi estudar com professora nativa? Excepcional, excepcional, porque a professora era bem experiente, tem uma sensibilidade e
te coloca próximo, né? Porque você está saindo do seu, no meu caso, eu saí do meu país para ir para outro, né? Para estudar o idioma do zero, digamos assim. E ter esse contato, né, de aluno, professora, fez com que eu me conectasse de maneira mais rápida, né? Não me sentisse sempre fora ali do contexto, né? Então ajudou muito nesse sentido. Meu objetivo era encarar a timidez. E para isso, eu precisava fazer alguma coisa, né? Aulas é mais rápida. Assim, pessoal, era 2 vezes na semana, 1h30. Qual o ponto negativo que eu achei? Muito conteúdo em pouco tempo, entendeu? Tempos verbais, modos verbais, vocabulário, tudo em grande quantidade em pouco tempo, né? Se a gente quer aprender algo, a chave, a virada de chave, assim, o pulo do gato é você entender como você aprende tal coisa. Como que eu aprendo? Eu aprendo com alguém que explica de maneira calma, alguém que deixa eu pensar, alguém que não interrompe, o professor que fica em silêncio, deixa o aluno processar. Aconteceu muitas vezes da professora ela não ficar em silêncio, ficar falando, achando que a gente estava ali processando. Eu disse, não estava processando, porque eu estava observando o que ela estava falando, e o tempo que ela estava falando também era o tempo que ela deu para a gente resolver a atividade, né? Então, isso aconteceu várias vezes. E também outra coisa, uma coisa que eu senti falta lá na sala de aula foi da leitura. Muitas das vezes tinha texto e a professora quem lia, ela não dava espaço para a gente ler. Entendeu? Às vezes ela se preocupava mais a gente resolver a questão do que propriamente ler, do que propriamente corrigir a fonética, entende? Então, acho que esses pontos seriam pontos que poderiam ser melhorados, né? Deixar a prática da leitura, não acelerar para entregar conteúdo, entende? Essa foi a experiência que eu tive, eu fiquei 2 meses nesse curso, foi outubro e novembro. Eu me senti estimulada, sim, porque, mais uma vez, sendo bem redundante, a pessoa tímida, qualquer objetivo que ela alcança, seja chegar num ambiente novo, num ambiente que ela não conhece ninguém, fala outro idioma e ela conseguir resolver algo, isso traz muita satisfação pessoal, entendeu? Então, desde o primeiro contato que eu tive com a escola, que no caso foi uma ligação, assim que eu entrei em contato pelo WhatsApp, eles me retornaram a ligação e marcaram um agendamento, vim aqui fazer um teste. No mesmo dia, fui lá, fiz o teste e tudo mais. Então isso, para mim, já é ganho, entende? Não precisa chegar o dia da aula para me aprender algo. Não, por quê? Porque eu sou uma pessoa tímida, entendeu? E sendo bem realista, qualquer contato com uma pessoa nova, um idioma novo, é um passo contra a timidez, né? Um passo mais distante, deixando a timidez de maneira mais longe, digamos assim. Tinha poucos alunos, só tinha eu e um outro aluno russo, né? Só que ele já estava aqui há alguns 3, 4 anos, salvo engano, e ele tinha bastante conhecimento, né? E é muito rico a aula assim, porque são culturas diferentes, são 3 pessoas criadas em países diferentes, com culturas diferentes, compartilhando e aprendendo, né? Ali sobre, né? Querendo ou não, sempre um tem curiosidade em relação ao país do outro. Isso agrega muito, torna a aula menos monótona, você consegue fazer essa comunicação em espanhol. Tem muitos pontos positivos nesse sentido, né? E quando eu comecei esse curso, assim que eu comecei, eu recebi a ligação da escola pública a qual eu tinha feito a inscrição e estava na lista de espera. E aí eu tive que conciliar os 2 cursos, né? Da escola pública era segunda, terça e quarta à tarde, e da escola privada era dia de terça e quarta às 18h30. Então eu saía da escola pública e ia para a escola particular. E na escola pública, né, como tem sido a minha experiência? Quando eu ainda estava no Brasil, eu comecei a pesquisar sobre a escola pública, curso de espanhol na escola pública, né, que eu já vinha assistindo alguns vídeos e tudo mais. E aí eu mandei um e-mail para uma escola que era bem próxima da localidade que eu vim morar, e eles me responderam e falaram como que era o processo, o que eu precisaria ter para me matricular.
Eu fui o primeiro dia, tava uma fila gigantesca e as fichas acabaram. E eu voltei à tarde, tava a mesma fila grande. E era o primeiro dia de abertura dessas inscrições, né? Nesses centros públicos tem vários cursos, né, de idiomas e tinha gente de todo canto do mundo. Tinha brasileiros, tinha chinês, tinha japonês, tinha tailandês, tinha francês, gente de todo mundo para estudar na escola pública. E aí eu decidi retornar para fazer a inscrição somente no penúltimo dia. E aí eu amanheci lá, às 6 horas da manhã eu já estava lá. Fui a primeira a chegar. Cheguei antes do profissional da limpeza da escola e fiz o meu testezinho rapidinho. E ele identificou ali o nível que eu estava, né? No caso, o português, ele tem muita proximidade com o espanhol. Então, se compara com o japonês, o tailandês, o russo, que não teve nenhum contato com o espanhol, ele vai ter maior dificuldade. Então, ele começa no nível mais básico, enquanto os brasileiros, quase sempre, ele vai iniciar no segundo nível lá, porque eu acho que é A2, porque tem muita familiaridade, então para compreender é mais rápido. Então, eles vão fazendo esse teste só para fazer uma divisão ali de o nível de cada estudante, né? E aí eu recebi essa ligação alguns dias depois e aceitei, né? Não era no horário que eu queria, mas eu aceitei porque era o que eu sempre quis. No Brasil era isso que eu queria. Eu queria iniciar na escola pública, né? Eu não queria gastar dinheiro e sabia que era muito bem conceituado, né? E qual que é a experiência, né? Dentro da sala de aula? É muito rica. Por quê? Diversidade cultural. Tem gente de todo mundo lá na sala, entendeu? Então a gente vai ter ali uma troca de informações sobre culturas. Todo o tema a gente consegue ali ver como é no país. Por exemplo, um dia a aula foi sobre casamento, né? O vocabulário que foi explorado foi sobre casamento. E aí a professora ia perguntando, no seu país, aí a pessoa se identificava, falava o país e dizia como que era. E essa conversa ela tentava fazer em espanhol, né? E todo o tema basicamente pode ser explorado dessa forma, o que dá ali um diferencial na aula, né? Essa diversidade de culturas. Na minha sala tem várias mulheres de várias idades, mais novas ou mais velhas, que são da Ucrânia, tem gente da Tailândia, tem chinês, tem gente do Congo, tem gente da Nigéria, tem gente da Argélia, entendeu? Então, isso é muito interessante, isso é muito rico, né? E aí a gente vê as dificuldades dessas pessoas de aprender esse espanhol, e aí você começa a ver que tá tudo bem você não saber, tá tudo bem você errar, né? Você vai vendo ali os esforços e você vai fazendo ali uma comparação, você vai aprendendo, você vai exigindo menos de você, você vai ficando mais relaxado para aprender, para falar, para errar. Ou seja, muitos ganhos. Vale a pena se matricular na escola pública? Vale. Ficar na lista de espera não tem problema. Muita gente acaba desistindo por N motivos, e eles vão te ligar te chamando para suprir essa vaga, essa carência. O nível da turma é desigual? Acaba sendo algumas vezes, mas a professora ali, ela sempre busca trabalhar com todo mundo para ficar mais equiparado possível, entende? E essa dica aqui é importantíssima. Eu vou ressaltar que se você souber básico de inglês, você não fica perdido em nenhum momento. Em nenhum momento. Tanto no cursinho particular quanto na escola pública, o mecanismo que é utilizado é ali quando a gente chega em um ponto que a gente não entende, se faz o uso do inglês. Por exemplo, teve uma situação lá na sala que uma menina, ela é da Tailândia, e ela não tem o domínio do inglês, pelo que eu entendi. E a gente estava trabalhando um nome chamado pareja. Pareja é casal. Casal, homem, mulher, enfim, casal. E ela não entendeu.
E aí tinha uma menina, eu não sei se ela é da França, eu sei que ela fala francês, que ela tentou explicar pra ela de diversas formas e ela não entendia. E também demonstrava uma certa timidez, né? E aí eu tinha me lembrado que quando ela se apresentou, ela falou que era da Tailândia. Aí eu peguei, fui lá no chat GPT e falei, você é tailandesa? A gente tá falando disso aqui. Aí o chat, pedi pro chat GPT colocar em tailandês, aí entreguei meu celular pra ela. Aí ela leu, aí ela entendeu, sabe? Mas se ela tivesse uma base de inglês, ela já não passaria por essa dificuldade. Em vários momentos ela acaba travando, por quê? Porque a base dela é o tailandês, né? E ela tá aprendendo espanhol agora. E ela é uma menina muito nova, ainda parece ser adolescente, né? Então, se você tem um inglês, por mais básico que seja, ele vai te ajudar muito. Às vezes eu tô conversando, sei lá, peguei o ônibus e encontrei a colega que ela é ucraniana e ela quer falar comigo, a gente fica ali tentando praticar o pouco espanhol que a gente tem e a gente fica tirando dúvida. E quando a gente chega no embate, assim, sem ela conseguir expressar e eu sem conseguir entender, a gente faz o uso do inglês. Entende? Tipo, e não é o inglês traduzido, corrigido, o inglês perfeito. Não. Você fala ali alguma palavra-chave, duas, aí você, entendi o que você quer falar. Tá entendendo? Então o inglês ele ajuda muito. Não tenho inglês. Tudo bem. O importante é você começar. Entendeu? Mas é porque eu não gosto de começar. Gosta, você vai gostar de começar, você não vai gostar de ficar no mesmo canto travado. O mais complicado é você olhar para trás e ver que você escolheu não sair do canto. Para quem é muito tímido, talvez o online te ajude. Para quem quer destravar a fala, presencial. Para quem quer economizar, escola pública não deixa devendo nada. Ela entrega muito. Para quem quer acelerar o processo de aprendizado, é só combinar formatos. Se você pode pagar, você paga. Você tem a opção ali da escola pública, você faz os dois. Senão, você simplesmente começa a consumir conteúdos do país que você está. Aqui no Brasil eu já não consumia muito conteúdo do Brasil, jornais, essas coisas. E aqui eu continuei. Eu não vejo muito conteúdo do Brasil. Eu vejo conteúdos das pessoas daqui. Eu vou buscando perfis de pessoas que sejam daqui, porque eu preciso emergir o máximo possível. Entende? Então você vai buscando ali estratégias que coadunam, que convergem para o seu processo de aprendizagem. Não adianta a gente ficar, poxa, qual é o melhor método para aprender tal idioma? O melhor método para você aprender um idioma é você fazer do seu jeito, é você começar. O grande segredo para aprender é começar. Seja desastrosamente, mas o grande segredo é não ficar no mesmo canto. Eu uso hoje o Duolingo como passatempo, eu uso o Duolingo para aprender vocabulário e para complementar o que eu estou estudando, entende? Tem a versão gratuita, enfim, em vez de consumir conteúdos em português, comece a consumir conteúdo, qualquer tipo de conteúdo que te chame a atenção, mas que seja do idioma que você quer. Use os tempos ao seu favor. Não é fácil, não é um mar de rosa, mas é altamente poderoso na vida de quem está precisando deixar a timidez de lado. A timidez não desapareceu, mas hoje ela não me paralisa. Eu encaro ela diariamente e vejo que consigo alcançar, objetivos a partir desse enfrentamento. Você quer que eu traga a evolução daqui a alguns meses de como tem sido essa minha jornada, porque agora em 2026 eu vou continuar na escola pública, indo 3 vezes por semana. Comenta aqui embaixo, faz alguma pergunta, se você tem alguma dúvida, se você tem mais alguma sugestão de vídeo, comenta aqui embaixo, né? E se você é tímido, saiba de uma coisa, você não está sozinho e você é capaz. Você só precisa sair do canto, no seu tempo, no seu ritmo, se
descobrindo e se respeitando. Não é porque não é porque aquele vídeo tem 1 milhão de visualizações que aquele é a melhor forma, o melhor método de você aprender. O melhor método é aquele que te deixa tranquilo, que engaja você, te deixa confiante e que respeita o seu processo de aprendizagem. Obrigada, até o próximo vídeo.